Se Sagitário fala de filosofia, o que é então filosofia? Numa forma mais geral, eu poderia dizer que a filosofia é você tentar explicar alguma coisa numa frase onde ela não pode ser necessariamente explicada. E assim como a interpretação de um símbolo astrológico, quando a gente vai falar sobre uma frase filosófica, a gente pode interpretá-la de infinitas formas e uma frase pode virar um grande texto, por exemplo. Então hoje eu trouxe algumas frases para poder a gente entender o que significa a filosofia a partir do exemplo. Quando a gente fala de uma frase filosófica, a gente fala de Sagitário. Quando a gente explica essa frase filosófica, a gente fala de Gêmeos. Então os dois trabalham juntos. Então vamos lá. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. E aí a gente filosofa para poder entender. Quando uma pessoa tem uma boa conexão consigo mesmo, com o próprio sagrado, com o eu superior, ela de alguma forma consegue dançar a própria música. Aqueles que não encontram a conexão consigo mesmos, num processo de introspecção, num processo de investigação interna, não conseguem ouvir a música e vão julgar aqueles que estão dançando a própria música. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Ou seja, tenha fé, acredite em coisas que você muitas vezes não poderá compreender, acredite em coisas que podem acontecer além da sua imaginação, mas não dependa disso para poder continuar se movendo na sua vida. Eu penso, logo existo. A própria capacidade da gente pensar nos traz questionamentos sobre a existência. E esses questionamentos a respeito da existência das coisas, do funcionamento da vida, nos tornam existentes. Nos faz compreender que a gente existe. Então, se eu penso, logo eu existo. Só sei que nada sei. Essa é simples, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você procura se aprofundar no entendimento da vida, mais você percebe que por mais que você busque, você continua não sabendo. E a astrologia pode ser vista muito bem nessa frase. Quanto mais você estuda astrologia, quanto mais você procura se reconhecer como astrólogo, mais você reconhece que nada sabe, mais você percebe que tem muito a aprender ainda. Então, quando a gente estuda astrologia, uma maneira mais humilde da gente nos colocarmos em relação a ela seria dizer que somos eternos aprendizes de astrólogos. O inferno são os outros. Quando a pessoa não reconhece que existe a sombra nela mesma, existe o lado maligno nela mesma, o inferno sempre serão os outros. Então, todo convívio, a pessoa se sentirá atacada porque estão tentando derrubar o anjo, estão tentando derrubar a fada. Então, o inferno são os outros quando a gente não reconhece o inferno que nós também podemos ser. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Quando a gente entra em competição com outra pessoa, a gente está entrando em comparação. Se uma pessoa é única e a outra pessoa é única, não faz sentido a competição baseada na comparação. Apenas quando você luta com as suas próprias batalhas internas, você realmente alcança uma verdadeira vitória, porque você está vencendo a si mesmo e crescendo em consciência. O silêncio é um amigo que nunca trai. Ninguém nunca vai perder por se manter em silêncio. Apenas observar, apenas enxergar a vida e ouvir a vida é um ato de sabedoria também. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Então, como a gente falou nas religiões, cada religião tem uma forma de se conectar ao sagrado. Então não existe uma verdade absoluta, uma forma correta, uma fórmula correta de seguir e de caminhar pela vida. Todas são válidas. Claro que existe a ética e a moral para poder nos dizer o que é mais aceitável ou não, mas não existe verdade absoluta. Escolhe um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia da tua vida.
Essa frase é extremamente importante quando a gente considera o nosso tempo de vida. Se a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, eu acho que o mínimo que a gente deveria fazer é começar a caminhar em direção fazendo algo que a gente goste. Porque dessa forma você vai conseguir levar uma vida não como se você estivesse unicamente carregando uma cruz para poder chegar na aposentadoria, e sim de uma forma mais prazerosa, porque o seu trabalho, o que é chamado de trabalho para você, na verdade, é uma fonte de prazer e de desenvolvimento pessoal. A dúvida é o princípio da sabedoria. Se você não questiona, você aceita o que te dizem. Se você simplesmente aceita o que te dizem, você não pensa sozinho. Se você não coloca dúvida em relação a algumas coisas, aqui a gente pode entender que uma dose de ceticismo é sempre bem-vinda, você simplesmente vive de uma forma até mesmo cega. Se você não coloca a sua cabeça para pensar, você não se torna um sábio. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Essa aqui é uma questão que pode ser vista também de forma psicológica, por exemplo. Uma pessoa que passou por um trauma na infância, se ela tiver 30, 40, 50 anos e não tiver resolvido esse trauma pode se repetir e continuar se repetindo por toda a sua vida. Uma mulher que passou por um trauma com o pai, por exemplo, se ela não olha para o passado e resolve essa questão, todo relacionamento que ela entrar com um homem, ele vai ser reproduzido sendo projetado a má formação que ela teve no convívio com o pai. Ou seja, para poder você prever o futuro dessa pessoa, é só entender se ela resolveu o próprio passado. Ter muitos amigos é não ter nenhum. Eu poderia dizer que amizade é sinônimo de tempo. Amizade é sinônimo de alguma coisa que é construída. Como que você vai confiar numa pessoa inteiramente com um mês de convívio, com 2 meses, com um ano? Ou seja, reconsidere as suas amizades, reconsidere o que você entende como amizade. Porque dependendo do tipo de pessoa que você tem ao seu lado como amigo, na verdade pode ser mais um atraso de vida. É parte da cura o desejo de ser curado. Quando a gente se coloca em prontidão a ajudar e a salvar alguém, se a outra pessoa não se coloca em posição de ser curado, nada adianta. O primeiro passo para alguém ser curado e resolver um problema pessoal é quando a pessoa se abre e se coloca à disposição. A gente poderia dizer que os ditados populares também podem ser vistos como frases filosóficas. Por exemplo, de grão em grão a galinha enche o papo. Ou seja, à medida que você caminha na direção dos seus sonhos, devagar, um grão de cada vez, de alguma forma, em algum momento, você consegue se sentir satisfeito. O seu papo fica cheio. Há males que vêm para o bem. Quando a gente se coloca à disposição de receber o ensinamento do sagrado e aceitar que às vezes a gente vai passar por questões que vão nos machucar. Às vezes você passa por uma traição num relacionamento, por exemplo, foi um mal. Mas quando você termina aquele relacionamento e começa a voltar a si mesmo e a se conhecer, você percebe que aquele mal veio para o bem. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Quando a gente tem mais de uma oportunidade na nossa vida, a gente precisa entender que uma direção precisa ser seguida e quando você escolhe um lado, o outro não poderá ser escolhido. Então, durante o nosso trajeto, a gente vai precisar fazer escolhas. Quando a gente faz escolhas, a gente precisa entender que a opção que não foi escolhida, a melhor forma da gente lidar com isso é esquecer, para poder não olhar para trás e ficar se lamentando e se tivesse feito e se tivesse agido na outra direção. Enfim. Então, quando a gente fala da filosofia, a gente pega frases e a gente consegue mergulhar e procurar entender e observar que aquilo pode servir de base para a nossa vida. E quando a gente fala da filosofia, ela não tem um limite necessário. Então essa frase vai ser explicada dessa forma e ponto final. Cada pessoa que for explicar uma dessas frases que eu trouxe aqui
pode explicar de uma forma diferente. Quando a gente fala da frase filosófica, no geral, a gente está falando de Sagitário, uma direção. Quando a gente vai explicar essa frase de uma forma mais simples e compreensível, a gente está falando de Gêmeos. Então, uma pequena frase pode se transformar num grande texto e numa grande dissertação de aprofundamento e de reflexão para a nossa vida. A gente chega num patamar da nossa vida que as coisas por si só não necessariamente têm um significado embutido. A gente que precisa dar significado para o que acontece, para o que a gente vê, para o que a gente passa. A gente consegue enfrentar os desafios da vida com mais facilidade, com mais humor. A gente aprende a rir de si mesmo, a gente aprende a rir do funcionamento da vida, que não existe um caminho onde tudo vai ser sempre bom, e também não existe um caminho onde tudo precisa ser sempre mal. A gente vai buscando um caminho do meio, enquanto a gente apenas é um observador da nossa vida.